Outro dia eu vi no DFTV que Santa Maria, uma cidade já bem próspera, não tem plano diretor, não tem, os lotes lá não foram escriturados e os comerciantes sequer têm alvará de funcionamento e licenciamento. Isso porque uma coisa prende a outra. Como o terreno não tem escritura, ele não consegue, consequentemente a construção não deve estar averbada em cima daquele lote. Porque o imóvel é o terreno. Quando você constrói, a verba na matrícula do terreno, a construção feita. Uma situação vai gerando outra e aquilo vai reação em cadeia. Nós temos lá em Santa Maria uma situação que o DFTV me chamou a atenção, que deve ser atacada com urgência, penso eu. E isso aí é sim atribuição do nosso legislativo. Regularizar, fazendo o plano diretor de ordenamento territorial de Santa Maria, que é para que as pessoas lá possam obter as escrituras, consequentemente averbar as construções e no final dessa cadeia obter o licenciamento para funcionar os seus respectivos comércios. Isso os leva a ficar numa eterna clandestinidade. Aliás, sobre esse aspecto do licenciamento para funcionamento, eu penso que é uma das políticas públicas que deve merecer um cuidado especial na próxima legislatura. Outro dia fui surpreendido com um decreto governamental que cancelava todos os alvarás de funcionamento do comércio local nas entrequadras do plano piloto. Esse decreto, a maioria deles tinha um alvará de funcionamento de localização provisórios. Então todos os alvarás provisórios foram cancelados. Consequências. Geram um sem número de consequências. O comerciante fica sem segurança nenhuma. Os agentes públicos têm, aqueles mal formados, digamos assim, um prato excelente para extorquir. Segundo consta, não tenho dados concretos sobre isso, mas chegaram aos meus ouvidos notícias de que era um verdadeiro leilão. O comerciante, para obter o alvará de localização e o alvará de funcionamento, tinha que pagar uma determinada importância. Extra recibo, além das taxas normais, tinha que pagar uma determinada quantia. Isso é um absurdo. Eu penso que nós precisávamos de uma legislação que simplificasse esses procedimentos todos, até porque é pedido um sem número de documentos ao comerciante, ele perde um tempão enorme para fazer isso e depois não tem o seu alvará de licenciamento, o alvará de localização e a licença para exercitar o comércio que pretende implantar. Em outros países mais adiantados, por exemplo, Estados Unidos, o cidadão lá abre uma empresa em 45 minutos. Eu quero abrir uma empresa, vou vender isso, vento encanado, pronto. Se vai ser lucrativo ou não, é problema dele, comerciante. A administração dá a documentação, registra a empresa e pronto, ele já pode ali vender lá o ar enlatado que ele está querendo vender. Aqui não, aqui é o país da burocracia. Nós temos que acabar com essa papelada. Principalmente nessa questão do alvará de localização,
que evita a extorsão por parte do agente público mal formado, evita uma série de transtornos que essa papelada imensa acarreta. O comerciante leva 2, 3, 4 meses para tirar a documentação exigida. Por que não fazemos como o exemplo que eu citei, que em 45 minutos o camarada constitui a empresa e já sai autorizado a exercer o seu comércio? Talvez nós não tenhamos cultura para fazer isso de imediato, mas vamos aos poucos simplificar essa legislação, evitar documento. A administração pública brasileira tem os princípios cartorários. Parece um cartório. O negócio dele é documento, emitir documento e pedir documento. Já inúmeras tentativas foram feitas para desburocratizar o serviço público, mas não tiveram continuidade e continuam a mesma coisa. Eu lembro que uma vez tinha um Ministério da Desburocratização. Um ministro, por sinal, muito competente, mas andou pregando no deserto. Não foi para frente as políticas implantadas. Então, quando eu falo de mudança de políticas públicas, essa é exatamente uma delas. Vamos eliminar esses documentos, vamos diminuir essas condições para que o cidadão obtenha um alvará de localização, porque o Brasil está dividido por setores, né? Então tem o setor de hospitais, setor hospitalar, setor disso, setor daquilo, setor das farmácias. Vamos simplificar isso. O cidadão está querendo implantar um comércio numa determinada zona, área. Vamos ver se é possível lá, se não tiver nada que impeça, por que não fornecer o alvará para ele funcionar? E diminuindo essa documentação. Ganha tempo a administração, ganha tempo o comerciante, que pode exercitar seu comércio logo de uma vez, e sim, eu acho que beneficia a todos. Temos que mudar essa política pública de exigir tanto documento para isso.